silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos dar continuidade à correção das questões que eu havia passado na aula anterior. Onde a gente parou aí? Então, quais são as características do iluminismo? Lembrando que o iluminismo é um movimento cultural e intelectual do século XVIII. Ocorre principalmente na França, e da França se espalha por esta Europa, e que diz que a luz que deve guiar o homem é a luz da razão. Somente a razão pode nos conduzir à liberdade e ao progresso. Quais são as liberdades pregadas pelo iluminismo? Liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade política, liberdade econômica. Oi? Tem também as igualdades. Ele defendia a igualdade formal, a igualdade jurídica. O que é a igualdade jurídica? Todos são iguais perante a lei. É a igualdade chamada formal e não a real, no sentido de todos têm os mesmos bens e as mesmas condições. Mas todos são iguais perante a lei. Pelo menos no papel é o que se expressa na maior parte das constituições hoje dos países ocidentais. Então a igualdade jurídica defendia o direito à propriedade privada, e tudo isso vinha de encontro aos interesses de qual classe social? Responde a próxima. Quem queria tudo isso aqui? Quem via nisso seus próprios ideais sendo ideologicamente defendidos pelos pensadores desse movimento cultural? Então quem beneficia disso é a burguesia. Esses ideais, essas características, vêm de encontro aos ideais, às propostas, às reivindicações da burguesia. Lembrando que a burguesia, nesse contexto, estava lutando por uma mudança na pirâmide social. Na Idade Média nós tínhamos uma pirâmide. Pessoal, vamos lá, sentados cada um nos seus lugares. Na Idade Média nós tínhamos o clero no topo da pirâmide social. A igreja é a instituição mais poderosa. Na Idade Moderna, com o absolutismo, a nobreza toma o lugar do clero e passa a ser a instituição mais poderosa. Na base da pirâmide nós tínhamos camponeses, burgueses e artesãos. A burguesia, desde a Idade Média, com o comércio, vinha enriquecendo, ganhando poder econômico. Mas ela também agora queria poder político. E por isso ela vai se unir a camponeses e artesãos para fazer as chamadas revoluções burguesas, para efetivar todos esses ideais, todos esses princípios, todas essas reivindicações que os iluministas vão defender e que estão de encontro, ou vão de encontro aos interesses da burguesia. Próxima questão. A filosofia, na antiguidade, ficava restrita às academias, aos centros de ensino dos professores que eram os grandes filósofos. Na Idade Média, ela ficou restrita aos mosteiros e às universidades, depois que elas foram criadas. A partir do iluminismo, a filosofia começa a se popularizar. Ela vai sair das escolas filosóficas, das universidades e dos mosteiros e vai ganhar as ruas e os salões. Então a filosofia se populariza na época do iluminismo. Claro que é um popularizar entre aspas, né?
ela começa a ser discutida nas ruas e nos salões. Tetos daquele tempo, nas festas, nos ambientes frequentados pela elite burguesa. Próxima questão. O que foi o enciclopedismo? Então, dentro do iluminismo, nós tivemos outros movimentos. Um deles foi o enciclopedismo, que vem de enciclopédia. O que é uma enciclopédia? É uma obra que busca abarcar todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade. As primeiras enciclopédias começaram a ser produzidas na época do iluminismo, então no século XVIII, na França, por dois grandes pensadores desse contexto histórico, o Diderot e o D'Alembert. Diderot, escreve Diderot, e D'Alembert, produzido D'Alembert, mas escreve-se D'Alembert. Então eles foram os fundadores desse movimento do enciclopedismo, criaram as primeiras enciclopédias. Eles foram os primeiros a tentar reunir, nessa época, todo o conhecimento científico já produzido pela humanidade, numa só obra, que seria a enciclopédia. Próxima questão. Quem foi Jean-Jacques Rousseau? Pronuncia-se Rousseau, mas escreve Rousseau. Ele era suíço, mas viveu uma parte da sua vida na França. Viveu no século XVIII e um dos principais representantes do iluminismo. Apesar de que ele é crítico do iluminismo, da razão iluminista. Próxima questão. O que é o estado natural ou estado de natureza para os filósofos naturalistas? O estado de natureza para os filósofos contratualistas é o estado que a gente vivia antes de viver em sociedade organizada. Antes da gente viver assim como nós vivemos hoje. O estado primitivo. Como é que os homens primitivos viviam? Cada um dos contratualistas vai dizer uma coisa diferente sobre esse estado de natureza, esse estado primitivo. O Hobbes vai dizer que no estado primitivo, no estado de natureza, nós vivíamos no estado de guerra, de todos contra todos. Porque, segundo Hobbes, o homem é mau por natureza. O homem é egoísta e mau por natureza. O homem é o lobo do homem, ou seja, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Se não tiver o Estado, ninguém para frear nosso ímpeto violento, a gente vai viver se matando. Por que a gente não vive se matando, se destruindo? Segundo Hobbes, porque foi criado o Estado. O Estado agora, a gente renuncia ao nosso poder, ao nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos, e entrega esse poder ao Estado. Agora nós somos súditos do Estado, e o Estado tem o dever entre aspas, de garantir o mínimo de paz e segurança, ou seja, impedir que a gente se destrua e se mate. Então a gente, num determinado momento, cansado de viver se matando, fala, peraí, vamos renunciar ao nosso direito de matar um ao outro? Vamos entregar esse poder para o Estado.
O Estado agora vai ter um poder absoluto sobre a nossa vida, sobre a nossa propriedade, sobre os nossos bens. Aí entregou esse poder ao Estado. Todo aquele que agora representa uma ameaça para o Estado pode tirar a vida, a liberdade ou os. Se você representar um risco para a paz e para a segurança da sociedade, o Estado pode tirar ou a sua vida, ou a sua liberdade, ou os seus bens. Só falta liberdade e os bens? Não falta só a vida, né? Porque a liberdade eu não tenho, porque eu não tenho dinheiro para fazer porra nenhuma. Eu nem como escolher. E bens muito menos, porque se eu não tenho dinheiro para escolher fazer as coisas que eu queria fazer, eu também não tenho dinheiro para comprar e garantir minha própria sobrevivência. Então esse é o estado de natureza de Hobbes. No estado de natureza os homens viviam se matando. E se não tivesse sido criado o Estado, a gente já teria sido extinto. Nós mesmos teríamos dado cabo da humanidade. O outro é o John Locke. John Locke vai dizer o seguinte: o homem não é nem bom nem mal por natureza. O homem, quando ele nasce, ele não é nem bom nem mal. Nós nos tornaremos bons ou maus de acordo com a educação que nós recebemos. Então é a educação que vai transformar as pessoas em boas ou más. No estado de natureza, antes da gente viver numa sociedade organizada, com o Estado, com a sociedade civil, nós vivemos num estado de insegurança. A qualquer momento alguém podia vir tirar a sua vida, a qualquer momento alguém podia vir te transformar num escravo, a qualquer momento alguém podia vir e tirar os seus bens, te roubar. E não tinha ninguém para fazer a justiça, a não ser as suas próprias mãos. Era o estado de insegurança, segundo John Locke, o estado de natureza. Então, cansados de serem roubados, escravizados e mortos, os seres humanos se reuniram e se organizaram e falaram: peraí, vamos criar o Estado. O Estado agora vai ter um dever, diferentemente do Estado de Hobbes. O Estado de Hobbes não tem nenhum dever com a gente. Ele só foi criado para impedir que a gente se mate. Mas mesmo isso não é um dever dele. Ele não tem nenhuma obrigação para conosco. Ele tem poderes absolutos sobre a nossa vida, a nossa propriedade, nossos bens. E se a gente apresentar uma ameaça, a gente perde os três. Já para John Locke, o Estado, em vez de tirar a vida, a liberdade e os bens, ele tem que garantir que a gente tenha vida, liberdade e bens, propriedade privada. O Estado não pode deixar que ninguém tire esses três direitos da gente. E garantir que a gente tenha a segurança, né? E tem o Rousseau. O Rousseau vai dizer que o homem é bom por natureza. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade o escraviza. Então o homem é bom por natureza. Os homens primitivos, no estado de natureza, eles viviam em perfeita harmonia com a própria natureza e uns com os outros. Até que, num determinado momento, um primeiro indivíduo cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. Rousseau diz: maldito foi esse primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. Mais maldito ainda foram os outros, que não foram lá e arrancaram as cercas, estacas e disseram: não, a terra é de todos. Porque ali começa um problema. Ali começa a primeira desigualdade, a primeira corrupção e o início da violência e de todos os males sociais. Porque um faz, a partir do momento que um tem, os outros não têm acesso àquilo. Quem tem quer ter cada vez mais e se corrompe para ter mais. Quem não tem se corrompe para ter. Então aí começa a corrupção. Todo mundo brigando para ter cada vez mais, ou ter alguma coisa, alguma migalha, e se corrompendo para isso.
Então aí nós perdemos a nossa bondade natural, nós fomos corrompidos pela sociedade. Isso foi chamado de o mito do bom selvagem. Ele se inspirava nos povos indígenas. Para ele, quando os europeus chegaram aqui na América, os índios não tinham maldade nenhuma. Eles viviam em perfeita harmonia com a natureza e uns com os outros. Aí chega o europeu traz a ganância, a soberba, a avareza, a luxúria e corrompe os índios. E aí os índios agora estão completamente corrompidos pela civilização ocidental. Então, o estado de natureza é um estado que a gente vivia antes de viver em sociedade organizada, sociedade civil, antes de ter um estado. Um estado que é a instituição responsável por regular as nossas relações, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Para cada um deles, o estado de natureza é uma coisa diferente. Para Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Porque o homem é mau por natureza. O homem é o lobo do homem, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Para o Locke, é um estado de segurança. Os três direitos naturais não estão garantidos. São o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Acabou? Quem é o representante? Você colocou o nome dela na lista? Alô? Então, o homem não nasce nem bom nem mal, para o Locke. O homem será bom ou mal conforme a sua educação. E para Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade que o escraviza. Há uma bondade natural. Ele vai dizer que a criança, por exemplo, ela não tem maldade, ela aprende a ser má com os adultos. É verdade. Próxima questão. Então, qual foi? Eu já falei, né? Qual foi a primeira desigualdade, segundo Rousseau? A primeira desigualdade que gerou a corrupção, a violência e todos os males sociais. A criação da propriedade privada. A partir do momento que um tem, os outros não têm. Aquele que tem quer ter cada vez mais e se corrompe para ter mais, e o que não tem se corrompe para ter alguma coisa. Então a propriedade privada, ela deu início à desigualdade entre os homens. E junto com a desigualdade, porque até então a terra era de todos. Tudo era de todos. A floresta com os frutos, os animais. Ele podia caçar, pescar, coletar frutos e a comida e a terra, morar onde a gente quisesse, quem entendesse. Porque tudo era de todos. Mas chega um momento que alguém foi lá e sentou, não é de todos. Isso aqui, essa parte que é aqui. Ali nasce a desigualdade, que uns passam a ter e outros a não ter. Quem tem quer ter cada vez mais, quem não tem se corrompe para ter. Próxima questão. Então cada um deles aqui vai defender um contrato social diferente. O contrato social do Hobbes é o contrato social absolutista. Ele vai defender o absolutismo. O Estado precisa ter o poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Para quê? Para garantir o mínimo de paz e segurança. Impedir que a gente se mate. Então Hobbes, no contrato social dele, ele defende o absolutismo. O poder absoluto nas mãos do Estado. O John Locke vai defender o liberalismo.
A função do Estado é garantir as liberdades de expressão, de religião, política, econômica. E ele vai defender o regime parlamentarista, o parlamentarismo. O povo deve eleger os seus governantes. Isso. E diferentemente do absolutismo, se os governantes não garantirem os 3 direitos básicos, o povo pode trocar os seus governantes, pode dissolver o governo. Para Hobbes, não. Uma vez que você renunciou ao poder e deu esse poder para o Estado, você nunca mais pode pegar o poder de volta. E nem pode mudar quem está lá no poder. Você renunciou para garantir mínimo de paz e segurança. E o Rousseau vai defender o que depois foi chamado de democracia direta. Ele vai criticar o parlamentarismo de John Locke porque, segundo ele, segundo Rousseau, cada pessoa representa o seu próprio interesse. Ninguém pode representar o interesse de outra pessoa. E quando a gente assim o faz, elegendo alguém para representar o nosso interesse, essa pessoa não vai defender o nosso interesse, mas o interesse dele. É isso que acontece com os políticos, não é? E era por isso que o Rousseau criticava a democracia representativa defendida por John Locke no parlamentarismo. Acabou o horário aí? Então, na próxima aula a gente termina aí.